Olá, meninos! Estamos aqui para mais uma aula de arte. Bem, nós estávamos falando sobre dança, né, na nossa última aula. Até lancei aí uma tarefa sobre dança. Espero que vocês tenham, né, feito direitinho. Quem não fez, corre atrás, faz ainda e me envia para ver se ganha nota, tá? E hoje nós vamos continuar aí a parte sobre dança, mas falando mais especificamente sobre coreografia, tá? Então, no livro de vocês, na página 65, tá? No livro de vocês, na página 65, fala de um movimento ao outro. Aí fala sobre o peso, sobre o tempo, sobre como passar de um movimento ao outro. Essa forma de ir de um movimento ao outro, pode ser coreografado. E pode acontecer um registro coreográfico, como esses aqui que nós temos nas páginas seguintes, tá vendo? Registro coreográfico, que os coreógrafos utilizam para definir no espaço como é que eles vão fazer, né? Então, são desenhos, depois tem legendas e tudo mais, de como é que os bailarinos vão se movimentar ali no espaço. Isso seria a notação do movimento, ou seja, o registro do movimento. Do mesmo jeito que vocês viram que existe a notação musical, lá na música, quando a gente aprendeu sobre música, também existe a notação dos movimentos, que é o desenho coreográfico que eles utilizam para elaborar coreografias, tá? Então, vocês têm aí nas páginas do livro de vocês um pouco sobre o registro coreográfico. Eu quero que vocês depois, sozinhos, não precisa, terminou essa aula, pega o livro fazendo um favor e leiam a página 65, 66 e 67, tá bom? Então, façam a leitura dessas páginas. É muito importante para que vocês entendam aí um pouco mais sobre o desenho coreográfico, sobre a parte da coreografia. Agora eu vou explicar mais especificamente o que é uma coreografia através de slides para vocês, tá? Então, eu vou compartilhar a tela aí com vocês. Só um minutinho, deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Coreografia. Arte, dança e a coreografia. Aqui nós temos, um bailarino do Cirque du Soleil, né, que é um famoso circo contemporâneo, né, em que os espetáculos são grandiosos espetáculos de dança, misturado com principalmente dança, mas também com mágicas e vários outros elementos do circo, tá? O que seria a dança? Vamos relembrar aí rapidinho. Dançar é definido como uma manifestação instintiva do ser humano. Antes de polir a pedra e construir abrigos, os homens já se movimentavam ritmicamente para se aquecer e se comunicar. Considerada a mais antiga das artes, a dança também é a única que dispensa materiais e ferramentas. Ela só depende do corpo e da vitalidade humana para cumprir sua função, enquanto instrumento de afirmação dos sentimentos e experiências subjetivas do homem. A arte é a assinatura da civilização. Quem disse isso foi o Beverly Hills.
Aqui vocês têm uma foto, ó, de pessoas dançando. Então, o que está falando aqui? Desde, né, da pré-história, o ser humano, antes mesmo de se abrigar, antes mesmo de deixar de ser nômade, de construir ferramentas e tudo mais, ele já se movimentava como uma forma de se aquecer, de se comunicar com as outras pessoas. Na Grécia Antiga, eles dividiam as linguagens artísticas em teatro, né, artes, que eram as partes das artes visuais, e música e dança. Música e dança estavam sempre ligados. Com o passar do tempo, os estudiosos resolveram separar essas linguagens. Dança ser uma e música ser outra. Por quê? Porque eles perceberam que para você ter música, você não precisa necessariamente ter uma dança junto. E para você ter dança, apesar de não ser o comum, não ser o usual é você ter a dança acompanhada de uma música, né? Mas eu também posso dançar apenas através da minha expressão corporal, através da minha performance artística, através do meu corpo e não necessariamente através da música, tá? Então, é por isso que eles separaram as linguagens. Então, ficou dança e música separada. A dança é a arte de mexer o corpo através de uma cadência de movimentos e ritmos, criando uma harmonia própria. Não é somente através do som de uma música que se pode dançar, pois os movimentos podem acontecer independente se houve um som e até mesmo sem ele. Aí aqui uma bailarina em nível alto, lembra que nós vimos os níveis na semana passada? Nesse caso aqui, ó, vamos voltar para analisar os níveis. Nesse caso, elas estão abaixando um pouco, então seria o nível médio, tá vendo? Já nesse caso aqui, a bailarina está pulando, está saltando, então é a exploração do nível alto. Então lembra que as coreografias elas podem acontecer em nível médio, nível baixo e nível alto, tá? A dança é essencialmente uma arte corporal, como o teatro e o circo, tá? Realizar um movimento e composição poética. Para a dança, o conhecimento também está no corpo. Desenvolver o que a dança faz? Ela pode desenvolver a psicomotricidade, executando movimentos e relacionando-se às experiências vividas pelo indivíduo. E promove a consciência de domínio corporal. Além, é claro, né, gente, do aspecto físico, né, que a pessoa, o bailarino, por exemplo, ele tem uma postura melhor, ele tem o físico melhor, então, além disso, ela desenvolve muito o físico motor. Por isso que fala ali da psicomotricidade. Podemos dizer que a dança é uma escrita hierográfica, onde os elementos possuem sua tradição significativa a partir das relações que estabelecem dentro de um conjunto de cena. É fundamental essa linguagem cênica, a exploração de significados através da relação dos significantes da linguagem, como movimentos, palavras, formas e sons. Hoje em dia, na dança contemporânea, principalmente, né, ela é uma dança muito expressiva. Ela quer mostrar sentimentos e emoções através da dança, e não simplesmente, ela quer contar uma história através da dança, e não simplesmente dançar por dançar, tá? A dança e a coreografia. Na dança, temos o movimento do corpo como signo de linguagem. Movimentos que se envolve tanto na dimensão tangível como intangível, ultrapassa a esfera do concreto, do visível, do explicável e mensurável. Esse entendimento do movimento da dança é o que difere das demais manifestações do corpo em movimento, nos permitindo dizer que nem todo movimento se constitui em dança. Dança cênica, mas que, por outro lado, qualquer movimento pode se transformar em dança na medida em que pode receber um tratamento poético. O que seria receber esse tratamento poético?
a hora que você aplica uma coreografia, a hora que você tem aquele gesto, ele tem um sentido, ele tem um modo de ser, tá? Ele está sendo feito daquela forma daquela forma por uma, desculpa, gente, por uma prévia, o coreógrafo pensou, o coreógrafo planejou, então por uma razão ele está acontecendo, tá? É preciso que o artista tenha o domínio sobre os elementos construtivos da linguagem artística, visualizando assim a ação criadora. É lógico que tem as pessoas que têm mais facilidade, as pessoas que estudaram, por exemplo, a educação física, eles têm a noção do tempo na dança muito fácil, né? A noção de ritmo, de tempo. Então, é aquele 5, 6, 7, 8, né? E aí faz uma coisa e faz outra, naquela noção de tempo. Então, é muito mais preciso do que uma pessoa que não estudou. Se eu vou fazer uma coreografia, quando eu fazia coreografia com os meus aluninhos pequenininhos, o Lucas vai lembrar, o Lucas do nono B, que quando ele estava no freio, nós dançamos aquela música Felicidade é viver a sua companhia. Como eram essas coreografias que eu fazia para os meus pequenininhos? Eu sempre criava coreografia, né? Porque eu é que era a que tomava a frente dos ensaios. Como era feita? Era planejado? Era alguma. Tinha noção de tempo? 5, 6, 7. Não, não era nada disso. Por quê? Porque eu não estudei especificamente isso. Porém, a coreografia, um coreógrafo, ele estuda todos esses elementos construtivos da linguagem da dança e ele aplica isso nas suas coreografias para conseguir um resultado final muito melhor. É claro que os ensaios vão fluir melhor, a coreografia vai fluir melhor. Por quê? Porque ele vai transmitir isso através, né, do registro coreográfico que ele fez, através da coreografia que ele bolou, tá? Porque ele tem noção, ele tem estudo sobre esses elementos, tá? Então é muito melhor quando você trabalha com uma pessoa profissional, né? À medida que o corpo é sujeito e objeto de linguagem da dança, seus elementos estruturantes possibilitam variações expressivas deste corpo. Os fundamentos, movimento, espaço, forma, dinâmica e tempo são essenciais à pesquisa corporal e são subsídios fundamentais para a prática, reflexão e apreciação na dança. Então, o coreógrafo ele tem, lógico, que conhecer a fundo todos os elementos do movimento, né, e da dança. O corpo em ação na dança se expressa em totalidade, denominando o conhecimento dos seus elementos estruturadores e é possível transformar qualquer movimento em arte. Agora, coreografia são movimentos pré-estabelecidos, definidos e ensaiados com a música. As 3 dimensões do espaço, tempo e limites do corpo humano, a música e o movimento, os efeitos plásticos são alguns dos aspectos que têm que ser considerados na arte da coreografia. Então, não é fazer por fazer, não é lá, mamãe, mamãe, coraçãozinho daqui e dali, não. Isso não é coreografia realmente. Isso, né, na verdade, são professoras aí tentando fazer homenagens aí sem ter conhecimento prático, teórico nenhum. Então, o coreógrafo, sim, o coreógrafo, ele estudou, ele entende de todos esses elementos de espaço, de tempo e de limites do corpo humano para aplicar isso a uma música e esses movimentos serem pré-estabelecidos e ensaiados, tá? Continuando, então. A arte de criar e compor danças, o termo coreografia, né, do grego choreia, né, que seria dança, e grafem, que seria escrita, então seria a escrita da dança. Designava nos séculos 17 e 18 um sistema de sinais gráficos que representava os movimentos dos bailarinos.
Esse significado foi atribuído à expressão notação coreográfica. O que é a notação coreográfica? Aquilo que eu pedi para vocês lerem no livro, que são aqueles desenhos coreográficos para registrar a coreografia. A partir do século XIX. Então, a partir do século XIX, aqueles registros que os coreógrafos faziam começaram a ser chamados de notação coreográfica. Coreografia e coreógrafo passaram então a designar, respectivamente, a arte do profissional da composição das danças. Enquanto na música o compositor escreve a partitura, à medida que compõe a coreografia, o autor cria os movimentos, mas a notação deles é feita por outros profissionais, que grafam tais movimentos e sinais, eventualmente inintangíveis para o criador. Muitas vezes precisa de legenda, né? Porque o desenho é estranho, o desenho da notação coreográfica. Sem a legenda, às vezes até o próprio coreógrafo fica confuso. Então, ele precisa anotar tudo, ele precisa de legendas para não esquecer, para não se confundir, tá? A coreografia é a arte de compor trilhas e roteiros de movimentos que compõem uma dança. Em toda forma de balé existe uma isocoreografia. No balé clássico, ela é composta por um grupo de movimentos mais padronizados. Já na dança moderna, os movimentos são mais livres. E na dança contemporânea, há quase uma quebra do conceito de coreografia, já que, ao contrário das outras duas, os movimentos são tão livres que nem sempre há uma representação gráfica. Então, o que está falando aqui? Que enquanto no balé existe uma série de movimentos padronizados que devem ser seguidos rigidamente, a dança moderna já é um pouco mais livre e a dança contemporânea nem exige a representação gráfica de tão livre, tanta liberdade que ela dá de criação para os artistas. A coreografia servia, portanto, para descrever a dança que será executada. Ou melhor, a coreografia é o conjunto de movimentos e a sequência deles que compõe uma dança que segue uma trilha musical. Muito embora haja espetáculos de dança contemporânea sem trilha musical, nesse sentido, as variações numa coreografia serviam de diferentes formas de interpretação para uma determinada coreografia de acordo com a qualidade técnica e a opção artística dos bailarinos. Se vai ter trilha sonora ou não, hoje em dia, na dança contemporânea, é uma opção dos bailarinos, não é mais uma exigência, tá? Então, a dança contemporânea, lógico que é muito mais livre, assim como a arte contemporânea que vocês já estão estudando. Vocês viram como o estudo de uma linguagem artística ajuda no estudo das outras linguagens? Vocês viram notação musical, agora vocês estão vendo notação coreográfica. Vocês viram arte contemporânea nas artes visuais, agora vocês estão vendo a parte de dança contemporânea. Então, um estudo de uma linguagem ajuda no estudo das outras também. E o coreógrafo? Quem é o coreógrafo? É o profissional responsável aí pela coreografia, tá? O coreógrafo é o profissional, é o incentivo que cria os movimentos da dança, os deslocamentos. Este profissional exprime por meio da dança e de gestos corporais seus sonhos e ideais, suas histórias em conjunto com a música. Ele elabora movimentos em cena e desenvolve tanto musicais quanto representações coreográficas. Normalmente, o coreógrafo também atua como docente de dança. A maioria das vezes, o coreógrafo é professor de dança, tá? Enquanto orientador, transmite aos alunos distintas modalidades de dança já estabelecidas e conhecidas, e o especialista em coreografia cria movimentos, renova o acervo de passos e gestos corporais. O especialista os ensina aos interessados em aprender a dançar, mesclando movimentos antigos e outros em que ele mesmo inventa. Então, ele pode tanto pegar passos que outras pessoas
criaram e elaboraram uma coreografia usando um passo já existente daqui e dali, ou ele pode criar novos passos, criar passos inusitados, tá? O coreógrafo é livre e segue apenas sua fantasia. Seus únicos juízos e guias são o próprio senso estético e a bagagem técnica. É necessário, no entanto, que ele tenha profundo conhecimento das formas de dança e uma vasta cultura musical e plástica. Suas fontes podem ser clássicas, modernas, folclóricas ou populares. Pode recorrer à mímica, acrobacia, a compor movimentos expressivos, imitativos ou abstratos, inventados ou imitados, estilizados ao seu gosto. Usa em massas ou solistas. O que seria esse uso em massas ou solistas? O coreógrafo ele pode fazer uma coreografia para um grupo, que aí seria em massa, ou para solos, solistas, né? De uma pessoa só. Grupos maiores ou menores, sempre em busca de uma composição plástico-rítmica e efeitos estéticos. Uma boa coreografia é aquela que dá efeito, é aquela que ocupa o espaço todo, que a mesma hora que está lá na frente vai para trás, vai para o lado, que ocupa o espaço, que tem uma plástica, que tem uma composição legal, tá? A base do seu trabalho é o ritmo. Pode seguir a música, contrapor-se a ela, comentá-la ou dela prescindir totalmente e criar um ritmo próprio. Aqui, ela um grupo de artistas, né, de dançarinos no nível alto, ó, porque estão pulando. Aí aqui nós temos alguns nomes de coreógrafos, tá? Só que nós não vamos ficar muito dessa daqui, não. Nós só vamos falar aqui no Brasil, uma das grandes coreógrafas, a Débora Coker, que até trabalhou no Circo du Soleil, né? O Fly, a Ana Botafogo, o Carlinhos de Jesus e alguns outros, tá? A criação da coreografia. Criar uma coreografia é uma experiência interessante e gratificante, e também um desafio que exige organização, criatividade e visão. Há muitos fatores a considerar, como o tema, o estilo, o figurino, a iluminação e a habilidade dos bailarinos. A coreografia não é somente sobre os passos da dança, é um processo de transformar a sua criatividade em uma realidade, e existem muitas ferramentas diferentes que você pode usar para atingir esse objetivo. De repente, o coreógrafo ele bolou um passo e o bailarino não está dando conta de fazer, ou a hora que os bailarinos executaram, ele viu que não ficou tão legal. Aí ele pode mudar? Pode. Ele tem essa liberdade para ele mudar de acordo com as habilidades dos seus bailarinos, de acordo com o que foi pedido para o espetáculo, de acordo com o tema, com o figurino que eles vão utilizar e tudo mais. Criatividade. Variedade é a palavra-chave para a coreografia ficar interessante. Alterações no ritmo, humor, movimento para criar profundidade e versatilidade como um show. Há elementos contrastantes, como mudanças de passos, etapas e lugares, níveis, alto, baixo, lento, moderado e rápido, simples e elaborados, sons e silêncios, figurinos, iluminação, adereço, cenografia, são todos elementos que podem ser utilizados para apoiar a coreografia. Por isso que não é qualquer um que tem que fazer, ele tem que estudar, ele tem que pensar, ele tem que elaborar. Então, não é algo para quem é leigo, né? É algo para que a pessoa se esforce muito para conseguir fazer uma coreografia. Não é tão simples quanto parece. O estilo da coreografia. Qual estilo da coreografia você pode criar? Moderno, pode ser um estilo moderno, pode ser hip hop, jazz, tap, clássico, gospel, ou, por exemplo, tradicional, nesse caso aqui, ó, dessa foto, é dança tradicional, pode ser tradicional, popular. Então, o estilo vai depender do que você está se propondo a criar. Você já pode ter
uma determinada música para a coreografia, ou simplesmente uma ideia, tipo um desempenho que pretende desenvolver. Seja qual for o ponto de partida da inspiração, permanecer-se fiel ao estilo, conhecendo a coreografia, a música, os passos de dança, movimentos, iluminação, figurino e adereços vão expressar o tema de forma mais eficaz. É claro, por exemplo, quem está dançando balé clássico não pode sair do meio da apresentação de balé clássico e saindo fazendo o que quiser, improvisando. O balé clássico é cheio de regras, né? Cheio de normas a serem seguidas. Então, não importa qual é a sua inspiração, mas você tem que seguir o seu estilo coreográfico. Você não pode misturar tudo, tá? A não ser que essa seja a proposta, fazer uma mistura total, mas que não é o caso. A maioria das coreografias são feitas de acordo com o estilo da dança. Aí agora nós vamos ver alguns exemplos, tá? Coreografias e a geometria. Por exemplo, as coreografias das danças circulares sagradas indígenas, por exemplo, né, as danças circulares africanas e tudo mais. Então, as coreografias, elas podem fazer círculos, quadrados, triângulos, polígonos e linhas, né? Aqui um outro exemplo, ó, de dança étnica. A coreografia com desenho artístico. Lembra do Laban, que eu falei na aula passada, que formava aquele desenho em volta do bailarino? O coreógrafo ele tem que imaginar como vai ficar esse desenho artístico. Coreografia solos, em que a pessoa vai se apresentar sozinha. Coreografias em par, né? Em trios ou em grupos. A coreografia na arte circense, principalmente no circo contemporâneo, porque o circo tradicional ele utilizava recursos como animais e tudo mais para enriquecer os seus espetáculos. Com a proibição dos animais nos circos, eles tiveram que se reinventar. Ou eles se reinventavam ou deixavam de existir. O que eles fizeram, então? Realizaram grandes espetáculos, né, de dança e de arte circense, com acrobacias, com malabarismos, mesclaram as artes e criaram espetáculos maravilhosos como os que nós temos do Circo du Soleil. Se vocês quiserem pesquisar, se vocês puderem pesquisar algum vídeo do Circo du Soleil, é muito interessante, tá? Vocês assistirem a algum pedaço. É lógico que você não vai conseguir o espetáculo inteiro, mas você consegue assistir alguns trechos de apresentações do Circo du Soleil. E são apresentações muito bem elaboradas, desde o figurino, cenário, até todos os recursos, tá? São apresentações grandiosas. Aí aqui eu tenho exemplos de coreografias que utilizam outros elementos, como, por exemplo, caixas, jarros. Aqui, no caso, a coreografia aparece dentro d'água. Essa daqui, coreografia com bonecos, utiliza bonecos. Coreografia com sombrinhas, com cordas, com bambus. Existe, por exemplo, um grupo de Olímpia que faz essa dança tradicional de bambus aqui, em que parece uma catira, a pessoa vai sapateando e vai pulando entre os bambus, e essas pessoas, os 4 que ficam aqui em volta, fazem a sincronia, tá? Coreográfica. Com faixas também existem, né? As coreografias com faixas. Coreografia com tecidos, bastões e outros elementos. Com tampinhas, com latas, com o que vocês quiserem utilizar. Então, a coreografia, ela pode... Olha só, essa daqui é feita em cima de um varal de roupas, essa coreografia. Ela pode utilizar vários elementos, tanto do cenário, como vários acessórios também podem compor a coreografia. Se vocês repararem, quem foi assistir aos meus musicais, vocês viram, por exemplo, no Rei Leão, no Grease, as meninas tinham os pompons da torcida, na hora que eram as líderes de torcida, elas tinham pompons. No caso do
do musical do Rei Leão, tinha a hora que elas apareciam com penas, né, nas mãos. Então, tudo isso faz parte da coreografia. Elas utilizavam aquilo para fazer a coreografia. Então, é algo bem interessante, né, em que vocês podem pesquisar aí alguns exemplos de coreografias com acessórios, com adereços, tá? E é lógico, o coreógrafo, ele também tem que pesquisar toda a questão de espaço, de tempo, né, a parte do espaço, tanto frente, trás, lateral, como níveis, alto, médio, baixo, os movimentos, se o movimento vai ser lento, se o movimento vai ser rápido ou vai ser moderado. Então, todos esses fatores o coreógrafo precisa estudar. E ele precisa estudar também todos os tipos de estilos de dança, para ele estar dentro daquele estilo, para ele não sair fora do estilo. Então, o trabalho do coreógrafo é um trabalho bem elaborado, tá? Bom, como tarefa de vocês, para finalizar agora a nossa aula, só vou falar aí a respeito da tarefa. Como tarefa de vocês, vocês vão realizar uma pesquisa sobre dança clássica, dança moderna e dança contemporânea. Eu quero saber o que é dança clássica, o que é dança moderna, o que é dança contemporânea, porque tem a ver com as nossas próximas aulas, tá bom? Bom, é isso, nossa aula de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham aprendido, tenham gostado, tá? Beijo para vocês e até a próxima.